Olá, pessoal. A gente vai começar mais uma correção, tá bom? Da atividade da semana passada de pronomes. Aí, logo após você terminar essa correçãozinha, você já vê a videoaula que está no grupo para você responder mais uma atividade, tá bom? Vamos lá. Na primeira questão, que na verdade no PDF era a segunda, né? Porque a primeira já estava respondida. Dá essa frase, né? Ó, fiquei muito chateada com você. E aí temos esses itens para responder. Letra A. Por meio de uma forma verbal, é possível identificar um pronome. Que pronome é esse? Primeiramente, vamos ler aqui, ó. Fiquei muito chateada com você. Vamos lembrar quais são os pronomes. Eu, tu, ele ou ela, né? Aqui no singular. Aí tem o nós. Gente, a letra tá feia porque eu tô digitando com o mouse, tá bom? Vós e o eles ou elas. Certo? Tá feio porque eu tô digitando com o mouse, mas aqui é só pra gente relembrar. Então, esses aqui são os nossos pronomes pessoais, nos casos retos, certo? Essa frase aqui, ela tá indicando um pronome pessoal, no caso reto. Como que a gente identifica nessa frase qual é o pronome? Vamos lá. Fiquei. Aí você pergunta, fiquei. Quem foi que ficou? Foi eu? Foi tu? Foi ele? Foi ela? Fiquei. Aqui está no singular. Então a gente só tem essas três opções. Aí quando eu falo fiquei, eu quero dizer que eu fiquei, né? Se fosse tu, seria ficou. Se fosse ela, também seria ficou. Então se tá fiquei, ó, com terminaçãozinha aqui em ei, quer dizer que o pronomezinho é o eu, certo? Então a resposta da letra A é eu, tá bom? Como você chegou a essa conclusão? Justamente porque eu observei a nossa forma verbal. A palavrinha, o verbo, né? Ficar conjugado na primeira pessoa do singular. Eu fiquei. Então você pode escrever aqui que identificou a partir do verbo fiquei. Tá bom? Então, pessoal, eu escrevi aqui, né? Digitei para ficar melhor de vocês anotarem, ó. A partir do verbo ficar conjugado na primeira pessoa do singular, eu, certo? Então a gente consegue entender que o pronome que essa frase aqui está querendo identificar é o eu por conta do verbo fiquei, certo? Letra C. Que palavra foi utilizada para se referir, que é um R, tá bom? Que palavra foi utilizada para se referir à segunda pessoa do discurso? Ou seja, a pessoa com quem se fala. Fiquei. Falou aqui, né, sobre eu. Então, eu é a primeira pessoa do discurso. E ela está falando aqui, né? Eu estou falando aqui que estou chateada com você, certo? Então, você foi a palavra utilizada para falar sobre a pessoa que a gente estava falando, certo? Você. Fiquei, eu, né? Eu fiquei, primeira pessoa do discurso. Muito chateada com você, segunda pessoa do discurso. Beleza? Não sabia, aqui é a terceira questão, tá bom? Terceira questão. Não sabia que você ia ficar com tanta raiva. Que pronome de tratamento foi usado pela mãe da Carol? Lendo lá, a partir daquele PDF lá do livro de vocês, certo? Que fala sobre pronomes de tratamento, a gente vai saber que existe o você, o senhor, senhora, senhorita, vossa senhoria, vossa santidade, vossa alteza, vossa majestade, certo? Isso tudo são pronomes de tratamento. Tinha lá no PDFzinho antes da questão para vocês entenderem, tá bom? Então, nesse caso dessa frase aqui,
qual desses pronomes de tratamento estão presentes? Não sabia que você, né, gente? Você é o nosso pronome de tratamento. Então, a resposta da letra A também é você, tá bom? Letra B, substitua você por senhora na frase. Então, no caso, ficaria: não sabia que a senhora ia ficar com tanta raiva. Tanta raiva. Nossa diferençazinha aqui foi aqui. Aí, por que que a gente mudou, ó? O que mudaria na frase se fosse utilizado senhora ao invés de você? Mudaria o sentido da frase? Você acha que mudaria o sentido da frase? A gente primeiro fala, ó, não sabia que você ia ficar com tanta raiva. Aí depois a gente fala, não sabia que a senhora ia ficar com tanta raiva. Quando a gente usa um pronome de tratamento, como senhora, a gente geralmente quer dizer que a gente demanda mais respeito àquela pessoa. Então, o que mudaria na frase seria o sentido de respeito, certo? Então, de certa forma, você teria um maior respeito pela pessoa que foi falada, né? Pela pessoa referida, certo? Então, não sabia que você ia ficar com tanta raiva, tá certo. Mas se você quisesse demonstrar um pouco mais de respeito, né? Você é sua mãe, não sabia que a senhora ia ficar com tanta raiva. Tudo bem? Vamos para a próxima. Minha filhota querida, fiquei muito chateada com nossa briga. Na verdade, aqui são duas frases, né, pessoal? A primeira fala, minha filhota querida, e a segunda fala, fiquei muito chateada com nossa briga. Identifique os substantivos na frase. Quais são os substantivos na frase, pessoal? Na primeira aqui, ó, minha filhota querida. Na primeira, o substantivo é filhota. Bote aqui, filhota. Na segunda, ó, fiquei muito chateada com nossa briga. O substantivo é briga, coloque também, tá bom? Tô fazendo assim para vocês colocarem no caderno de vocês, ó. Filhota. Que palavras acompanham esses substantivos na frase? Filhota acompanha minha e briga acompanha nossa, né? Minha e nossa, pessoal, dão o sentido de possessão, né? O sentido de que aquilo é seu, né? Então, quando você fala que algo é seu, você vai falar minha, né? Se esse algo aí tiver, se esse algo for um substantivo no feminino, então você vai falar minha, meu, quando algo é seu. Quando algo é seu e de alguém, você vai falar que é nosso. Você vai falar que é nossa, né? Nesse caso aqui está no substantivo no feminino. Então, essas palavrinhas aqui, elas indicam pronomes de possessão, pronomes de posse. Então, quer dizer que o substantivo a qual você vai se referir, eles são seus, tá bom? Então, a correção é essa. Fiquem de olho nas atividades e nas videoaulas. E até a próxima. Qualquer dúvida, só falar que eu vou estar respondendo no privado.